Olá, meus queridos juvenis! Hoje vamos estudar mais um tema incrível na nossa escola bíblica. Pegue sua Bíblia, lição e um bloco de anotações e vamos à aula. Acompanhe comigo mais essa maravilhosa aula e vamos aprender juntos. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos eventos mais paradoxais de toda a história, a crucificação. Como é que um ato de amor divino pôde se manifestar de uma forma tão brutal, tão violenta? Vamos juntos desvendar o que está por trás do simbolismo da cruz. E sabe, a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. Se Deus é puro amor, por que afinal a cruz foi necessária? É uma questão que, olha, nos joga bem no centro de uma teologia super complexa, mas fascinante. A resposta começa quando a gente encara o que, à primeira vista, parece uma baita contradição. Como é que o amor de Deus pode se expressar por um ato tão brutal? É exatamente esse paradoxo, esse choque entre justiça e misericórdia que a gente precisa desvendar. Então, aqui a gente visualiza o tal do dilema divino. Pensa numa balança. De um lado, temos um Deus que é amor, que quer perdoar, mostrar misericórdia. Mas, do outro lado, esse mesmo Deus é justo. E a justiça dele exige que o pecado tenha uma consequência. Se ele simplesmente ignorasse o pecado, poxa, isso comprometeria a própria santidade dele. Mas se punisse sem nenhuma misericórdia, isso negaria o amor. E aí, como é que se resolve um impasse desses? A chave para entender a solução está em diagnosticar o problema direito. E teologicamente falando, o problema é o pecado. Mas calma, não o pecado só como uma lista de coisas erradas que a gente faz, mas como uma condição, um estado que afeta todo mundo. Pela perspectiva da Bíblia, o pecado é o que causa essa fratura, essa quebra fundamental na nossa relação com Deus. É uma força que nos separa e nos aprisiona. E o ponto principal é algo que nós mesmos não conseguimos consertar. Por isso a solução tinha que vir de fora. E essa solução que veio de fora não foi um plano de última hora, não. A teologia cristã defende que a resposta para esse dilema todo já vinha sendo sinalizada, séculos antes, lá nas escrituras do Antigo Testamento. Era como um projeto profético que ia sendo revelado aos pouquinhos. Isso nos leva a 3 símbolos proféticos que são importantíssimos: o Cordeiro Pascal, o Servo Sofredor e a Serpente de Bronze. Cada um deles, segundo a teologia cristã, funciona como uma espécie de trailer, uma antecipação do que ia acontecer na crucificação. Bom, a primeira pista é o Cordeiro da Páscoa. Lá no Egito Antigo, o sangue de um cordeiro sacrificado protegia as famílias israelitas da morte física. Aí, séculos depois, João Batista olha para Jesus e diz: "Eis o Cordeiro de Deus." Ele conecta aquele sacrifício que era pela vida física a um novo sacrifício, agora pela libertação espiritual. A segunda pista vem do profeta Isaías, que descreveu um tal de servo sofredor. Seria alguém que ia ser rejeitado, punido, não por seus próprios erros, mas sim pelas transgressões dos outros. A narrativa dos evangelhos sobre a morte de Jesus, vamos combinar, se encaixa como uma luva nessa descrição profética. E a terceira pista, essa é talvez a mais estranha de todas. Uma serpente de bronze, levantada no deserto, que curava quem olhasse para ela. O próprio Jesus usa essa história como uma analogia para sua crucificação. Ele explica que do mesmo jeito que quem olhasse para ele levantado com fé, encontraria a vida. E é assim que a gente avança, do projeto da profecia para o evento em si. O grande clímax histórico, onde todas essas figuras e profecias finalmente se encontram. O sacrifício na cruz, lá no Calvário. O Evangelho de Lucas descreve esse clímax de forma impressionante. Do meio-dia às 3 da tarde, uma escuridão que não era natural cobre a terra toda, como um símbolo do julgamento divino. E às 3 horas, bem no momento da morte de Jesus, o véu do templo, aquela barreira física que separava as pessoas da presença de Deus, se rasga de cima a baixo. O acesso direto a Deus, que antes era super restrito, estava sendo aberto. As palavras que foram ditas da cruz são tão reveladoras quanto o próprio ato. A primeira declaração de Jesus não é um grito de dor, mas uma oração. Pai, perdoa-lhes. Dá para imaginar? Mesmo no auge do sofrimento, o foco dele é interceder por aqueles que o estavam executando. Logo em seguida, ele se vira para um dos criminosos crucificados do lado dele. A promessa que ele faz para o ladrão arrependido ilustra um ponto que é crucial. A salvação é um presente da graça. É algo recebido pela fé, mesmo no último minuto, e não algo que se conquista por uma vida inteira de boas obras. E então a sua palavra final de vitória está consumado. No grego original a palavra é tetelestai,
E isso aqui não era um grito de derrota, de jeito nenhum. Era um termo comercial que se usava em recibos e significava dívida totalmente paga. A missão estava cumprida, a redenção estava completa. Ok, se a dívida foi paga, qual é o nome técnico para essa transação divina? A palavra-chave aqui é expiação, o ato de cancelar a dívida do pecado. Vamos entender o que isso quer dizer na prática. É bom pensar na expiação como o cancelamento total da dívida do pecado. Ela não finge que o pecado não existiu, mas o paga por completo. A justiça é satisfeita e a comunhão com Deus que tinha sido quebrada pode finalmente ser restaurada. E essa expiação tem 2 resultados que não dá para separar. Primeiro, a remoção da culpa. Esse é o aspecto legal, onde a dívida é paga. E segundo, a reconciliação. Esse é o aspecto relacional, onde a ponte que estava quebrada entre a humanidade e Deus é finalmente reconstruída. Mas isso tudo leva a uma pergunta bem lógica. Se a dívida já foi paga por todos os pecados, por que então o arrependimento ainda é necessário? A resposta está na diferença entre um presente que é oferecido e um presente que é recebido. Essa imagem aqui ilustra a ideia de um jeito perfeito, né? A cruz, ela é como uma porta que foi aberta para todo mundo. A salvação, então, se tornou possível. Só que o arrependimento e a fé, bom, eles são o ato de cada um decidir passar por essa porta. É isso. O presente está lá, oferecido para todo mundo, mas ele precisa ser recebido um por um, individualmente. Mas essa teologia toda não termina num conceito abstrato guardado numa gaveta. Ela resulta num chamado muito prático para a nossa vida. O apóstolo Paulo conecta o sacrifício de Cristo a um mandamento, um imperativo ético, um chamado ao amor. Para a gente concretizar essa ideia, vamos imaginar uma cena. Um tribunal. Um jovem está no banco dos réus e o veredito é culpado. As provas são claras, não tem como negar. E a sentença, embora seja bem pesada, é perfeitamente justa. Mas aí, numa reviravolta que ninguém esperava, o próprio juiz, a figura da lei e da justiça, tira sua toga, desce do seu lugar, ele se coloca ao lado do condenado e declara que ele mesmo vai cumprir a pena no lugar do jovem. A justiça é satisfeita, não porque a sentença foi anulada, mas por um ato incrível de substituição. E essa analogia resume a ideia central de tudo isso. Pela lógica da teologia cristã, a humanidade era culpada e a sentença era a separação definitiva. Aquela cruz era nossa, mas num ato que uniu de forma perfeita o amor e a justiça, Jesus tomou o nosso lugar. Graças a Deus por esta aula e te espero no nosso próximo episódio, viu?